nós temos um tema muito importante para nós lidarmos hoje, que é como passar em concursos na área da psicologia. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alisson Barros, trabalho aqui no Psicologia Nova já tem um bom tempo. Fui o pioneiro a trabalhar em grandes circuitos na área da psicologia para concurso. Então, trabalhei no Estratégia, não vou passar. Trabalhei no SERS, trabalhei mais um bocado de canto que eu não consigo mais lembrar, mas foram vários locais onde eu trabalhei. Trouxe toda essa experiência para montar o Psicologia Nova, para de verdade trazer um estudo de excelência para vocês. E cá para nós tem dado certo, pelo menos no que se refere a, sei lá, os últimos quase 8 anos, na verdade. Então, temos angariados bons lugares, só que esse ano 2020 tem sido um ano um pouco diferente. Tem sido o ano da pandemia, então muita gente boa de verdade parou. E aí eu imaginei, poxa, por que não conversar um pouco com os nossos candidatos, com os nossos alunos que nos representam, acerca de quais seriam os melhores conselhos que eu poderia dar caso eu voltasse no tempo? Pois é, assisti Dark há algumas semanas, e aí tem aquela história de voltar no tempo, se você pudesse alterar alguma coisa e tal. Lá tudo bem, acaba que a coisa não fica alterada, mas eu quero passar para vocês alguns conselhos, na verdade, 8 conselhos que eu daria para mim mesmo há mais ou menos uns 12 anos, quando comecei, de fato, a estudar para concurso. Na verdade, minha história com concurso é um pouquinho mais antiga do que isso. Quem está no nosso curso Saga conheceu um pouco da minha história e percebeu que eu comecei a estudar lá por 2007, 2008, mas eu só comecei a entender o que era estudar para concurso de verdade lá por 2009, 2010. E isso retoma uma discussão muito séria que nós tivemos em um grupo nosso, não sei se vocês lembram dessa discussão, quem participou, que era o seguinte: nós montamos um curso ensinando a estudar para concurso. Então, vamos fazer aqui um paralelo. Lançamos esse curso da Saga e temos muitos alunos muito queridos lá que todo dia cobram: quero mais aula, quero mais aula. Nós vamos lançar mais aulas. Não fiquem pressionados ou preocupados com isso, porque vai dar certo. E aí, imagina o seguinte: você está indo numa dermatologista, e aí tu chega na dermatologista e diz: doutora, eu acho que eu deveria usar isso aqui na minha pele. Bom, ela estudou trocentos anos para te dar uma orientação mais embasada do que aquela pesquisa de Google. Ou você está em uma nutricionista e aí você diz: olha, mas eu vi uma nutrição, uma tabela nutricional muito interessante, uma dinâmica muito legal de uma pessoa que tem um Instagram e eu quero copiar essa receita, eu quero fazer desse jeito, eu quero fazer do meu jeito. Pois é, eu estava lá no ano 2007, 2008 e aí quando eu comecei a estudar, eu tentei fazer as coisas do meu jeito, de verdade. E eu não tive esse auxílio profissional que hoje em dia quase todo mundo tem. Então, vocês abrem Instagram, Facebook, vocês abrem o YouTube, tem uma série de pessoas dizendo: olha, estuda desse jeito, faz desse jeito, faz desse jeito, desse jeito. A ideia é que nós consigamos aqui dar mais ou menos uma ordenada nessas informações no espaço de mais ou menos uns 40 minutos para que, de fato, você consiga entender o que é melhor, o que é mais adaptável, o que serve, o que não serve, antes de chegar com um senso comum para estudar. Eu demorei muito tempo para ser aprovado. Foram 10 concursos onde eu fui reprovado, e aí no 11º eu passei. Eu acho que se eu tivesse seguido essas minhas 8 orientações, lá em 2007, quando eu comecei, talvez eu tivesse passado um pouquinho antes, tá certo? Lembrando, nós estamos ao vivo, então mandem as suas questões, mandem as suas perguntas, porque de verdade eu quero saber o que se passa na cabeça de vocês. Deixem um like aí, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal e badala esse sininho. Nossa meta é chegar aos 100 mil assinantes do nosso canal no YouTube, faltam só 70, falta pouca coisa, mas acredite, vai passar assim no estalo, prometo para vocês, tá certo? Então sejam bem-vindos. Hoje é dia 27 de julho de 2020, concurso que é bom, temos alguns estão abrindo, DPDF, por exemplo, outros já prometeram, a LESSE vai acontecer até outubro, é a expectativa. Saindo a LESSE, a minha expectativa é que o IFC aconteça, e aí gradualmente os estados vão voltar a operar no normal. Esse que era para ser aquele ano abençoado dos concursos, está sendo aquele ano que nós precisamos de bênção para sobreviver, passar por todo esse caos, não é verdade? Mas ano de eleição era para ser um ano com muito concurso. No entanto, isso vai ficar acumulado para o ano que vem. Eu vou trazer para vocês aqui, bem rapidamente, 8 dicas, 8 informações que, se eu tivesse seguido lá em 2007, então há, 13 anos, eu teria, com certeza, estudado melhor, tido um melhor desempenho e talvez tivesse até passado mais cedo. E com essas 8 dicas, eu acredito que você já consiga ter pelo menos um norte, ao invés de você tentar ali na raça, na bruteza, como alguns dizem, talvez você consiga ter um desempenho também melhor nos seus estudos.
Essa live serve para você que está se questionando em casa, de voltar a estudar? A resposta é sim, já dou spoiler aqui. Segunda pergunta que muita gente se faz, Alisson, estou acertando 50%, 60%, eu quero chegar a 80%, 90%. Se você chegar a 100%, reseta porque tem alguma coisa errada. No máximo, você vai chegar lá a 90%, 90 e poucos por cento, com muito estudo, muito afinco e respondendo questões repetidas. Isso vai acontecer. Ah, Alisson, mas mesmo com questões repetidas, eu vou continuar errando? Vai, é normal e eu sou a prova viva que é possível passar mesmo assim. Tranquilo? Primeira dica. Então, primeira grande informação. Se puderem, por favor, anotem essas dicas. Todas essas aqui estão lá no nosso curso Saga. E aí, como eu estava dizendo antes de nós entrarmos nas dicas, nós não perdermos aqui o nosso raciocínio, quando você tem a possibilidade de se espelhar, talvez num professor que está dando algumas orientações, ou nas entrevistas que nós temos, no nosso canal no YouTube, seja na área da psicologia ou, sei lá, de outras empresas, vocês encontram essas entrevistas, assistam essas entrevistas, acompanhem as lives. Vocês têm a oportunidade de ver uma imersão. E, aliás, nessa semana nós vamos lançar uma entrevista muito diferente de todas as que já fizemos até hoje. Uma entrevista com um pedido de casamento ao final. Linda, maravilhosa. Vocês vão chorar com essa entrevista. Então, é o Psicologia Nova mudando vidas de verdade. Nós criamos a empresa para isso. Bom, tenham, então, sempre em mente isso. Vocês precisam viver isso, ter essa imersão dentro de orientações saudáveis ou não. E aí, antes mesmo de eu começar a ler aqui, tomem um pouco de cuidado com aquelas ideias que eu sempre falo para vocês. Eu falo bastante no curso Saga. Cuidado com os argumentos de autoridade. Então, toda vez que eu chegar para você falando, olha, essa banca trabalha desse jeito, funciona dessa forma, uma discursiva, vá por esse caminho, ou então por esse outro caminho, você tem toda a liberdade do mundo de perguntar, por quê? De onde é que você tirou isso? Ou qual que é o fundamento disso? Por quê? Na minha época isso acontecia e hoje também acontece. Então, vez ou outra, eu sempre pesquiso, gente, todos os professores de psicologia do Brasil. Então, eu vou, compro o curso, às vezes, ou quando é gratuito eu entro, assisto a aula e vejo. E aí eu vejo que alguns cometem um erro aqui, outro ali, que eu cometi há algum tempo atrás. Alguns anos, quando eu comecei lá em 2012. Então, todo mundo está falando que é dessa forma que cai, eu vou falar na minha aula também. Pode até ser que não tenha caído, mas parece que a chave não liga. Quando a gente vira professor, a gente acaba repetindo muita coisa. Então, é preciso que vocês tenham sempre um bom estudo baseado em evidências. Se você quiser passar num bom concurso de psicologia, ou até num concurso não tão bom de psicologia, tenha um estudo baseado em evidências. E aproveite sempre o melhor do seu curso. Não gosto do professor, mas ele está aprovando. Ok? Vá, aproveite o melhor. Sugue o máximo disso, porque não é para agradar, é para funcionar. Acabei de ver uma postagem no YouTube onde eu falei isso para uma aluna e aí parece que a chave dela virou, tá certo? Na minha época, eu não tive professores que eu amava de paixão e tal, mas eu sabia, aquele ali é o caminho, não gosto muito da didática dele, procuro outro e tal, normal. Mas assim, tenta extrair o máximo. Eu tive que fazer 3 vezes o curso de contabilidade para aprender, eu tive que fazer vários cursos de direito tributário com vários professores até começar a entender a forma de pensar. E a mesma coisa vai acontecer com você, ok? Tenta se adaptar. Não está dando certo? Mude, troque, mas sempre funciona a partir de evidências. Maravilha? Lembrando, deixem um like aí. Agora a gente começa com a nossa primeira dica. Eu quero que vocês, a partir de hoje, tenham um caderno de questões erradas. Eu estou compilando aqui uma série de dicas que eu já dei em diversas lives. Tenham um caderno de questões erradas. Por quê? E aí eu lembro do Alisson lá de 2007. Vocês não eram nem nascidos ainda. Quando estudava assim de forma aleatória. Então ele resolvia uma prova aqui, ele errava a questão e ele nem ia atrás da correção. Hoje em dia vocês podem ir atrás da correção, temos vários sites de comentários de questões de concurso e alguns que não são comentados por professores, vocês têm que tomar um pouco de cuidado, que às vezes é só fumaça ninja, cuidado com isso, mas sempre tenham um estudo ativo e a responsabilidade pelo aprendizado de vocês. A responsabilidade é de vocês, não é do professor, ok? E aí eu resolvi a questão, aí eu tinha alguns erros. Primeiro, eu buscava só os acertos. Primeiro erro. Segundo erro, eu não corrigi as questões erradas. Terceiro erro, olha só, dica de ouro. Eu não ia atrás das questões que eu acertava por chute. Então tinha muita questão que eu chutava e eu acertava assim, caramba, eu estou testando meu chute está afiado, que legal. Gente, na hora da prova, não adianta você treinar a sorte. Isso não funciona.
Isso não funciona. Chega na hora da prova, acontece uma coisa totalmente diferente. Você tem, então, que ter um caderno de questões erradas, onde você vai anotando lá. Resolvi uma questão agora de psicopatologia, que eu errei, não faço ideia do comentário, anota. Se quiser, por favor, pronto, Rudiele Marques aqui no Instagram já está anotando, caderno de questão errada. Maravilha, anota a questão errada, dia 27 de julho de 2020, dia lindo, diga-se de passagem, tá lá, errei tal questão de psicopatologia. Eu escrevo no meu caderno de questões, certo? E aí eu procuro depois o comentário da questão ou vou atrás. Alisson, mas isso é muito chato. Eu vou demorar, às vezes, 20 minutos para encontrar a resposta, ou, como acontece comigo, eu acabo comentando prova que vocês nem imaginam. Às vezes eu perco a tarde inteira procurando fundamentação de uma questão. Gente, a natureza não dá saltos. Isso vai fazer parte. A pesquisa vai ser o reforço do saber. Quando você sedimenta aquele processo de pesquisa, daquele processo de investigação, sobre depoimento especial, sobre escuta especializada, sobre alienação parental, quando você está pesquisando isso, você está sedimentando na sua cabeça algo que dificilmente você vai esquecer. Então, não é perda de tempo. Essa pesquisa não é perda de tempo. Combinado? Tem um caderno de questões erradas. Anota a questão, anota o gabarito, anota o comentário. De preferência, faça isso à mão e também coloca a data. Por quê? Porque esse caderno de questões erradas ele vai servir para a sua revisão. Ele vai servir para você depois olhar e dizer, primeiro, meu padrão de erros. Então, eu erro muito mais questões sobre esse assunto aqui do que esse outro assunto acolá. Segundo, vai explicar para você aquelas informações que você está com dificuldade de guardar. Então, você já procurou o comentário da questão, você anotou lá, Alisson, vou fazer isso no Word, vou pegar lá os comentários de questões de concurso, juntar 20 comentários e botar. Você vai ter um trabalho danado. Escreva o que eu estou dizendo. Eu acabei de falar sobre isso agora. Quando você tem esse processo de pesquisa de forma ativa, de forma comprometida com a informação, você assenta melhor o conteúdo na sua cabeça. Mas é muita coisa, quero fazer no Word e tal, você não manda em mim. Tudo bem, fica bem à vontade. Eu não mando. E o que eu estou falando para mim aqui do Alisson do passado, lá de 2007, 2008, pode ser que não sirva para você. Mas eu gostaria muito que o Alisson do passado tivesse começado logo a fazer um caderno de questões erradas. Em quais lugares eu posso pesquisar? Tem um vídeo nosso no Saga falando das fontes de pesquisa. Então, tem lá, a apostila é bom? É legal? Ajuda? Sim, porque é uma experiência que está ali de anos sendo plasmada para te conduzir mais rapidamente para aquele caminho. Mas nem tudo vai estar na apostila. E eu tenho que ser bem honesto com vocês, é uma característica minha. Às vezes vocês vão encontrar algo numa lei seca, ou em algo maior, né? Vocês vão encontrar num artigo, talvez num livro. Então, tem mais ou menos uma hierarquia aí. Eu diria mais ou menos o seguinte, a lei de estudo para vocês Alisson, eu não sei qual foi a fundamentação da banca, não sei de onde é que saiu. Eu procurei lá em livros, eu coloco o livro aqui embaixo, tá? Livro não se atualiza, o que cai na prova às vezes é a interpretação do livro no viés de um examinador e tal. Livro é legal, é bacana, lindo, maravilhoso, mas cuidado, na área da psicologia em especial. Nós temos distorções nos concursos da psicologia que não tem na área do direito. Cuidado com isso. Então tem lá livro, temos apostilas, temos videoaula, estamos subindo aqui na hierarquia. Temos a lei seca e lá em cima nós temos as questões. E às vezes eu encontro uma questão da banca CESP de 2020, que a referência dela é a própria banca, lá em 2012, 2013. Tem uma questão de 2020 que eu já corrigi com vocês, uma questão que vai falar sobre dependência química. E aí eles usam um artigo lá de 2010, bem antigo, que só eles usam. Um capítulo de livro, aliás, não é nem um artigo. Um capítulo de livro. Então, sabe, é interessante dominar a banca, conhecer, e aí vocês vão se apropriar melhor da banca com um caderno de erros. O que aconteceu? Lá em 2007, então, eu comecei a estudar e tal, e era aquela coisa, estudava, daqui a pouco um mês parado. Estudava, saiu o concurso, daqui a pouco parava de novo. A clínica começava a bombar, e aí, quando a clínica parava de bombar, aí eu, que droga, eu vou estudar, né? Olha só a minha cabeça. Então, eu não tinha nenhuma provisão para aqueles momentos das vacas magras. Então, eu estava lá, tá bombando, tá dando certo, maravilha, vamos reinvestir na clínica, reinvestir na clínica, reinvestir na clínica. E aí eu esperava, de forma muito passiva. Chegava dezembro, janeiro, fevereiro, eu não tinha cliente direito, vamos estudar. Março, 2018, começou a bombar de novo, vou dar palestras, vou nas escolas, prestar consultoria, vamos lá. Não dava tão certo assim, porque eu tinha um estudo intermitente.
É melhor que vocês estudem constantemente do que ter um estudo intermitente. Vocês vão para o final da fila. Vocês vão todos empolgados lá, né? Vou para o início da fila logo, vou correr, vou tentar furar. E aí você fica na fila, espera a fila andar, daqui a pouco você sai da fila, vai para o final. Não façam isso, ok? Daqui a pouco eu falo para vocês Vocês estão colocando algumas questões aqui. Daqui a pouco eu respondo essas questões de vocês. Tranquilo? Maravilha. Primeiro ponto, então, é esse. Tem um caderno de questões. Para a parte objetiva, funciona. Professor, e para a parte discursiva? O que é que funciona? Gente, eu aprendi recentemente uma coisa muito interessante. E eu acho que vou acabar gravando um vídeo sobre isso para o nosso curso Nitro, nosso curso de discursivas, que vocês já conhecem, discursivos, estudo de caso. Num desses vídeos do curso Nitro, eu falo sobre a necessidade que vocês têm, que vocês estão fazendo TJ Santa Catarina, Rio de Janeiro, DPDF, ou qualquer outro concurso que caia uma discursiva, mesmo que seja de atualidades. Eu listei e mostrei para vocês lá uma centena de assuntos que eu criei. Então eu saía conversando com o professor. Professor, o que você acha que cai? E aí o professor outro falava, cai isso, isso, isso. Tenta pensar nessa forma, entra no site, veja isso, tal, tal, tal. E eu saí anotando. Então eu listei, sei lá, 100 e poucos temas. E eu acabei fazendo boa parte desses temas. Eu não fiz todos, não. Então, sei lá, caiu alguma coisa sobre... Eu sempre dou esse exemplo. Política do petróleo. Então, eu tinha lá, política do petróleo. E aí, quais eram os principais argumentos? O estado atual. Como é que está o marco regulatório do petróleo? Lembrando, para quem não sabe, eu sou analista do planejamento e orçamento. Ok? Formado em psicologia e tal. Paixão em psicologia. Mas na vida profissional, como servidor público no Ministério da Justiça, eu trabalho como analista do planejamento e orçamento. E aí, para estudar para esse concurso, tive que estudar coisas que vocês provavelmente estudariam com muito ódio no coração, só que eu queria passar. Então, eu comecei cada vez mais a sistematizar a minha cabeça. Então, eu tinha lá, quando eu pensava no assunto, naturalmente eu já pensava nesses argumentos. E aí vem a minha segunda dica. Vocês anotaram a primeira, que era o caderno de questões erradas. Lembrando que esse caderno vai dizer o quanto que você está começando a se desenvolver. É o melhor diagnóstico de vocês. Para TCC tem um registro diário de pensamentos automáticos. É ótimo. Para concurso, é o caderno de questões. Tranquilo? Marcou aí? Segundo ponto, então, eu quero que vocês tenham um caderno de assuntos para o estudo da discursiva. Eu quero que vocês coloquem lá os possíveis temas. Sei lá, estou estudando para a Defensoria Pública do Distrito Federal. Ótimo. Aliás, quem estiver estudando, por favor, já levanta a mão aí que eu quero conhecer. Estou estudando para a Defensoria Pública do Distrito Federal. Feliz da vida, alegre e tal. O que será que pode cair? Eu lembro que na ALES caiu a questão da redução da pena, a remissão da pena, em função da leitura. Peraí, temos outros tipos de remissão. Já fica esperto. Quais são? A chance de cair é tanta quanto qualquer outra coisa. Mas estudem isso também, por favor. E aí vocês saem puxando o mapa mental. Então, a segunda dica é um caderno de assuntos. Por quê? Você vai colocar lá no caderno de assuntos, em cada folha, um título do assunto, e aí você vai listar argumentos possíveis. Você não necessariamente precisa desenvolver toda a redação. Claro, seria o ideal. Até porque hoje eu corrigi, acho que quase 12 questões discursivas do nosso curso Nitro, e eu vi pessoas ali que tinham uma capacidade de argumentação muito boa. Provavelmente, elas já tinham na cabeça um estoque de argumentos. E na hora da questão, foi só olhar para a questão, organizar esse estoque e dar um fluxo adequado através da linguagem escrita. Tenham, então, um caderno de argumentos, caso vocês estejam estudando para uma questão discursiva. O Alisson, lá de 2007, que era muito diferente do Alisson de 2010, que foi o Alisson que passou no concurso. O Alisson de 2007, ele achava o seguinte: eu já sei de tudo, eu vou estudar do meu jeito. Eu tinha essa prepotência. Provavelmente vocês também têm. Independente do nível da autoestima, ou nível da ansiedade, ou dos problemas da vida, chega uma hora que você se perde pensando besteira. Então, eu estava totalmente errado. Sabe aquela curva de Dunning-Kruger, onde você é tão, tão tapado na vida que você acha que sabe das coisas? Pois é essa curva que eu vivi em 2007 até 2010. Quanto mais eu estudava, mais eu tinha desespero. Gente do céu, realmente eu não sei. Eu achava que eu sabia escrever, eu escrevia mal pra caramba, cheio de erro de português para variar. Eu achei que sabia escrever e aí eu repetia frases, palavras, texto. Era horrível, não tinha uma argumentação com qualidade. Lá por 2009, eu comecei a articular e eu gravei um vídeo no curso Nitro falando sobre isso, só que não com esse nome de caderno de argumentos, e eu comecei a estruturar temas, e aí dentro dos temas eu comecei a organizar mapas mentais. Gente, deu certo? Deu, só precisei acertar uma vez. Ok? Vamos lá.
Segundo ponto, primeiro ponto, caderno de erros. Segundo, caderno de assuntos. Terceiro ponto, verticalização do edital. Se vocês estão querendo passar num concurso na área da psicologia, verticalize um edital. Isso vai servir para uma dica que eu vou dar daqui a pouco, ter um planner de estudos, ok? Professor, mas é tão simples essa história de verticalização do edital. Aliás, um grande abraço para o nosso professor Juliano Viegas. Como é que você está, meu querido? Está no Instagram aqui, sigam ele, Juliano Viegas, LP. Gente, caderno de argumentos, estruturar temas, maravilha, coloca os argumentos lá. Verticalização do edital. Eu não fazia isso. Eu perdi muito tempo. A vantagem de você verticalizar o edital principalmente na área da psicologia, minha gente, vocês veem lá no edital, avaliação psicológica, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí tem o campo organizacional lá, aí tem técnicas, medidas, não sei o quê, junta, tá? Na área da psicologia, diferente da área do direito, de modo geral, temos exceções, claro, nós podemos juntar isso. Aí tem lá, eu já peguei edital, fora de brincadeira, 3 vezes citando ética. Ética do psicólogo hospitalar, ética em grupos e equipes, aí ética, código de ética profissional. Isso é uma coisa só, você já sabe. A parte lá de avaliação psicológica, às vezes você consegue juntar tudo. Aí tem aquele tópico lá do edital, Banca CESP gosta de falar isso. Tem laudos, documentos, não sei o quê, estudo de caso, que nunca cai, a gente já sabe disso. Ou então está trabalhando, por exemplo, com TTP. Aí tem não sei o quê, Lúria, teorias da personalidade, Lúria no meio do caminho. Já caiu Lúria, já caiu Lúria, mas não dentro do contexto das teorias da personalidade. Então, toma um pouco de cuidado. E aí algumas pessoas podem perguntar, como por exemplo a nossa Flaviane Torres, psicóloga, professor, ainda não sei qual concurso prestar, por onde começar a estudar. Estou bem perdido. Então, Flaviane, para você e para todo mundo que está nos assistindo agora, ou que vai assistir depois, ou que vai ouvir no nosso podcast, eu dou a seguinte dica. Assim como nós procuramos, às vezes, um especialista para dar uma orientação sobre como estudar, antes de nós começarmos a estudar, eu acho que é interessante dar uma olhadinha no nosso curso Saga. É uma compilação de verdade, com todas essas orientações que eu estou dando, só que de uma forma um pouco mais aprofundada, onde vocês não vão ser aquele Alisson de 2007. Vocês provavelmente já vão pular para o Alisson de 2009, aquele Alisson que já estava subindo a ladeira, chegando lá em cima até passar em 2010. O grande problema do aluno de psicologia é que ele é afoito, então ele quer material de psicologia e quer... eu quero um material de psicologia, quero resolver a questão, ele quer pular daqui para cá, certo? E eu estou dizendo o seguinte, olha, organiza o tempo, sono, alimentação, higiene de estudos, que é um tópico que a gente vai falar daqui a pouco, verticalização do edital, usa essa técnica que talvez você tenha uma chance muito maior. Então, se vocês quiserem de verdade pular etapas, deem uma olhada no curso Saga. Lá tem vídeo sobre como escolher concurso, trilhas, as adequadas ou não, ainda mais nesse contexto que nós estamos vivendo agora. Comecei estudando para PGDF, um exemplo aqui, da Anique, que está no Instagram, foi adiado. Comecei para a Prefeitura de Alto, foi adiado. Estou estudando para a FUB e vou aproveitar o assunto da DPDF, estudando desde janeiro. Muito bem. Tem muita coisa, no seu caso, por exemplo, está estudando para a PGDF, o edital da DPDF, está estudando para a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, o edital na parte de psicologia, ok? E acho que de português também. Na parte de psicologia, para a Procuradoria-Geral da Procuradoria-Geral do Distrito Federal é igual à Defensoria Pública do Distrito Federal. Então, não compre um curso novo. É o mesmo curso que vocês vão utilizar. Se vocês já têm, sigam. Planejo seguir, Lidiane fala, planejo seguir nos concursos para a área da saúde, comecei a estudar para as residências. Vale a pena conjugar com mais um edital na Secretaria de Saúde? Vale a pena, sim. É um assunto que nós vamos falar sobre isso, residência, com a professora Gabriele Becali, na semana que vem. Combinado? Nós vamos falar só sobre residência, mas vale a pena. A minha meta era, naquela época que eu estava estudando, quando eu estava já no Alisson de 2009, eu estava pensando assim, eu preciso fazer 2 ou 3 concursos por semestre. 3 é um exagero, mas até 2 dá para, digamos, compartilhar. Tá? Menos do que 2, tendo um só, tá de boa. 0 concursos, tudo bem. Quando depende só de você, escolha 1 ou 2 concursos. Minha recomendação. Não serve para todo caso ou para todo mundo. Por favor, entendam isso de coração aberto, do jeito que eu estou aqui. Agora, se, sei lá, tem a pandemia, tudo bem, é uma externalidade, a gente lida com isso. Se depender de você, escolha 1 ou 2 concursos para se manter sempre vivos e ativos. Eu não conseguia estudar sem edital. Eu, Alisson, não conseguia estudar sem edital. Hoje em dia consigo, mas na época eu não tinha essa disciplina toda, então eu precisava ter um edital aberto. Ok? Vamos lá. Então, verticalização do edital é o nosso terceiro ponto.
Verticalize direitinho, porque vocês vão conseguir ter uma noção do quanto falta, o que precisa, quais são os assuntos que vocês podem misturar, quais são os assuntos que podem cair mais, cair menos. E, claro, vocês só vão saber o que vai cair mais e o que vai cair menos depois de resolver trocentas questões da banca. Primeiro, caderno de erros. Segundo, caderno de assuntos. Terceiro, verticalização do edital. É um negócio tão óbvio e pouca gente faz. Acredite. Levanta a mão aqui, pessoal do Instagram ou do YouTube, sejam sinceros. Quem nunca verticalizou um edital? Entrou no curso direto, vou estudar. Quem nunca verticalizou um edital? Eu fiz isso. No finalzinho, eu já estava verticalizando até bula de remédio, gente. De verdade. Vocês têm uma noção, então vocês podem notar no que está fraco, no que está errado. E verticalizar o edital é diferente de ter um planner de estudos. O planner de estudos, ele utiliza um edital verticalizado. Maravilha. Mas a verticalização te dá um panorama geral do que você precisa saber. Está estudando português, por exemplo, você vê, não, essa situação daqui, esse caso, o uso dos porquês, não sei, enfim, você pode tratar de uma forma diferente. Então, em um mesmo concurso, eu tinha 3 ou 4 verticalizações com avaliações totalmente diferentes. Numa verticalização, eu colocava os artigos que eu tinha que estudar, as questões que eu tinha que estudar, as provas que eu deveria estudar, livros, sei lá, as aulas, as videoaulas, eu tinha tudo anotado. Numa outra, eu colocava outra coisa. Qual que eu tenho mais dificuldade? O que eu tenho mais facilidade? Certo? Numa outra verticalização, eu colocava, sei lá, datas para estudar. Algumas perguntas importantes que estão saindo aqui agora, como fazer os cadernos de questões, onde achar. Eu tenho uma dica, Lustrica, mas eu vou falar sobre isso depois, no finalzinho. Eu verticalizo, caso contrário, não consigo nem entender o que é pedido. Eu tenho isso. Hoje em dia eu já tenho isso. Então, gente, eu estou numa vibe hoje em dia de fazer queijo. Vocês não têm noção do que é isso. Então, eu estava comprando agora ácido cítrico e quimosina, acho que o nome é esse negócio aí. Estou numa vibe de fazer queijo. E assim, eu estou tão metódico, não estou chato, veja bem, eu estou tão metódico que eu estou assistindo vários vídeos e fazendo mapa mental para saber como é que eu faço o tal do queijo mussarela. Tem 3 semanas já que eu não consigo acertar. Então, está faltando alguma coisa, está faltando alguma informação, a informação não está consistente. Se eu quiser utilizar um método científico, eu preciso sistematizar a informação. Estou usando esse exemplo meio simples, meio simplório de queijo, mas é a vida. Se você quer entender o porquê que o resultado não está dando certo, se você não mede, se você não controla, você não gerencia. Então, não espere milagres aqui. Perfeito? Vamos lá. Vamos seguindo aqui com a nossa apresentação. Deixa-me ver o nosso horário, tudo certo. E não se esqueçam de fazer a inscrição no nosso canal no YouTube, nosso Instagram e, enfim, sigam aí o nosso podcast também. Verticalização do edital, quarta dica. Bons materiais. Tem um vídeo da saga onde eu falo quanto que eu gastei investindo em materiais. Então, qualquer coisa que alguém falasse, Jornal Nacional, se alguém falasse alguma coisa que eu achasse relevante, eu já estava na internet vendendo um rim para comprar. De verdade. Então, eu lembro bem, tinha aquele quadro do Faustão onde ele falava dos livros e tal, vocês lembram disso? Tinha na minha época também, lá em 2007. Faustão é bem antigo. E aí ele falava de um livro interessante sobre a macroeconomia. Tá, eu comprava. Sabe aquele doido dos livros que imaginava quanto mais material eu tiver, maiores serão as chances de eu passar. Eu não consegui ler tudo e eu perdi muito tempo com excesso de materiais. Esse material é baratinho? Vou comprar. Esse material é mais caro? Não importa. Dinheiro é para gastar com comida, com turismo, com viagens, com lembrança e com educação. Então, eu já tinha isso desde criança. Vocês não precisam concordar com essa visão. E fique bem claro aqui, mas é a minha filosofia de vida. Então, vamos torrar dinheiro aí comprando um monte de curso, comprando um monte de videoaula, comprando um monte de livro e tal. Resultado, eu tinha uma série de revistas do IPEA, uma série de outras coisas que eu não utilizava. E eu acabei perdendo muito, muito, muito tempo, minha gente. Mas assim, não foi pouco tempo, não. Eu perdi muito tempo estudando coisas erradas, inadequadas. Então, a dica que eu dou para vocês é a seguinte, minha gente. Primeiro, tenham bons materiais. Então, diferenciem. Esse material daqui, não estou fazendo propaganda de psicologia nova, não. Estou falando, na verdade, de todos os materiais de modo geral. Estou me colocando do lado de concurseiro, principalmente daquele concurseiro lá em 2007. Temos a oferta de 3, 4, 5, 6 materiais, não importa. Tem aquele material que tem um custo-benefício interessante, então, sei lá, vale a pena. Aquele material vendido na banca do Tio Patinhas, que tem um monte de questão. Tá barato, ok. Questões atualizadas, tem no máximo 2 anos, tem gabarito lá,
cuidado. Tem alguns livros da banca do Tio Patinhas, quem é lá de Natal sabe, lá na Avenida Rio Branco, algumas questões estão gabarito errado. Então, você aprende errado e quando você se dá conta, você perdeu mais tempo. Então, toma um pouco de cuidado. Mas, sei lá, tá passando, tá fazendo nada, o ônibus parou na frente, compra, tá afim, por sua conta e risco. Mas aquele não é um material nível A, é um material nível C. Tranquilo? Ok, saiu tal curso aqui que eu acho legal. Será que é repetido? Será que eu já tenho esse material? Eu gosto da aula professora, do professor e tal. Fala com a equipe da empresa, não precisa ser só do Psicologia Nova de qualquer lugar. Tem muita atualização em relação a esse material que eu já tenho? Eu tenho certeza que se a empresa for honesta, ela vai dizer para você se tem ou não, se vale a pena ou não, se você já tem o material ou não. Eu faço isso constantemente. Todo dia alguém pergunta, o que você acha? Cara, vai resolver provas, você já tem todo o material que você precisa. Então, toma um pouco de cuidado com isso. Tranquilo? O que seria aquele material A? Vamos lá, a gente vai falar sobre esse material nível A daqui a pouquinho. Vamos falar do nível B. Você vai ter, sei lá, aquele curso que é uma assinatura, que todo mundo compra, que é legal, bacana e tal, que é o mesmo há um bom tempo. Não muda absolutamente nada. É um nível B. É um nível B. Todo mundo está estudando por ele. Só que você tem que se preocupar com o seguinte. Sabe aquelas entrevistas que nós temos dos alunos que passam nos concursos, que dão para Psicologia Nova? Lá eles estão falando o seguinte, comprei o material, deu certo. Ou então, sei lá, está estudando para a Receita Federal. Não tem nenhum curso nosso para a Receita Federal. Tem uma empresa que consegue aprovar mais no concurso da Receita Federal. Está estudando para cargo de membro, tá? Para, sei lá, está indo para Defensoria Pública. Quer ser defensor público de algum lugar. Quer ser, sei lá, promotor de algum outro lugar. Tem uma empresa que é melhor para isso, uma outra empresa que é melhor para isso, outra para isso. Então, nível B é aquele curso que você avalia o custo-benefício. Todo mundo tem, todo mundo compra. Eu não vou dizer para vocês, não entrem nisso, mas eu quero que vocês pensem em nível A. Qual que é o material que as pessoas que passam têm? Então, na minha época, tinha o seguinte, nós tínhamos algumas empresas pequenininhas vendendo, não tinha tanta oferta de material. Tinha o Cátedra aqui de Brasília, eu comprei material deles, era um material que me ajudou muito com a parte das questões das aulas, eu não utilizei, mas a parte das questões me ajudou bastante. E tinha material na época, quando ele era gigante, o ponto dos concursos. E aí eu percebi, todo mundo que está passando nesse concurso que eu quero passar, está no ponto dos concursos. Comprei, curso completo. Comprei um curso de redação, discursivas, teve um curso de resumos, teve mais um bocado de coisa, né? Não sei como é que eu arrumei dinheiro na época, mas consegui. Deu certo. E aí, assim, eu não me arrependo. Eu me arrependo, sabe do quê? De ter sido tão negligente com os meus estudos antes, porque essa cabeça que eu tive foi em 2009. Em 2007, eu estava sendo aquele cara que estava colecionando material. Então, na época, gente, tinha um site de resumos, resumo para concurso. E sabe aquele cara preguiçoso, que é malandro, que quer passar... Não, eu sou o cara com sorte, eu vou passar aqui só lendo resumo. Era eu, em 2007, eu admito. Então, eu comprei acesso a esse site, tinha uma assinatura e baixei todos os resumos. E imprimi todos os resumos. E não li nenhum dos resumos. Mas eu tinha tudo encadernado, bonitinho ali na minha gaveta. Eu era um verdadeiro, como é que eu posso dizer, acumulador de material. Então, eu tinha um HD cheio de aula. Eu tinha um monte, não vi nenhuma. Eu tinha um monte de xerox de livro, de anotação de caderno de gente que tinha passado. Eu tinha xerox de caderno de gente que tinha passado em concurso que não era o meu. Eu não li, não serviu para absolutamente nada. Só que eu perdi muito tempo. Nessa coisa, acho que a TCC explica bem isso, nessa coisa de ter um pensamento mágico, não, vai dar certo do meu jeito, porque eu sou especial e não sei o quê, e não olhar para fora e perceber que, caramba, mas quem passou fez isso. Me fez perder pelo menos 2 anos de estudo. Não façam isso. Não sejam acumuladores de material. Sabe aquele material que você não usa? Sei lá, tem 6 meses que você não pega naquele material, não tem utilidade nenhuma para o seu concurso. Jogue fora. É uma higiene e é um bem que você vai fazer para você. De verdade, ok? Alisson, até material do Psicologia Nova? Sim, até material do Psicologia Nova. Gente, o tempo passa, né? Então tem que saber, teve atualização? Se teve, não fica com uma coisa atualizada. As portas antigas vão levar sempre para os mesmos lugares. Procure portas novas. Bons materiais, não use o que todo mundo usa, mas o que as pessoas que passam usam. 5º ponto, planner de estudos. Planner de estudos. Eu tinha planner de estudos? Eu tinha um planner de estudos. Eu segui o planner de estudos? Não. Mudava constantemente, isso é normal. Mas o Alisson de 2007
ele tinha o seguinte planner de estudos. Vocês vão rir agora, mas eu juro que eu fazia isso, eu vivia dessa forma. Meu Deus do céu, eu vou estudar agora português. Então dava vontade, eu ia lá para a biblioteca, estudava português, eu sempre gostei de estudar em biblioteca, ou ia para o shopping, já contei essa história, era o único lugar que tinha gratuitamente um ar-condicionado, era quente pra caramba. Em casa, o teto era de PVC, então assim, quando batia o sol à tarde, gente, me sentia um ovo cozinhando, já com essa cabeça desse tamanho, então era bem complicado. E daí assim, eu tive muita dificuldade, porque eu saía migrando de um lugar para o outro, né? E, vou estudar tal coisa. Eu esperava a inspiração chegar. Eu não seguia planner nenhum, eu não tinha disciplina nenhuma. Por quê? Porque nas poucas experiências que eu tive em planejar os meus estudos, eu fracassei. Então eu pensei, se não está dando certo, eu vou fazer do meu jeito. Só que o meu jeito é errado, gente. Quando a gente começa, a gente rasteja, a gente não faz ideia do que está acontecendo. Meu jeito era ruim, era nocivo para mim. Então, o que estava errado e que estava me levando ao fracasso na execução do planner não era necessariamente o planner, mas a higiene mesmo dos estudos. E aí, algumas pessoas já estão perguntando aqui, a Nick está perguntando, psicologia não vende materiais impressos, só de questões? Não. Nós não vendemos material impresso, nosso trabalho é 100% online. Voltando para a história, eu comecei a ter um pouco mais de vergonha na cara com alguns pacientes meus, onde eu pedia para que eles fizessem isso, e aí eu não fazia. Então, me senti envergonhado. Nenhum paciente chegou e disse, mas e aí, você está estudando para concurso? Mas e tal coisa? Como é que você me ajuda e tal? Teve um paciente lá no início que me ajudou, que fez essa provocação. Foi aí em 2007 que eu comecei a estudar. Mas os outros, eles estavam bem tranquilos. Ninguém me cobrava absolutamente nada, mas eu me cobrava. E aí eu percebi que eu não poderia cobrar dos meus pacientes um desempenho melhor, uma produtividade maior, um compromisso maior com o próprio sonho, se eu não fizesse isso. Então, eu me sentia falso, me sentia sujo com aquilo. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês na área clínica, mas comigo acontecia bastante. Então, eu procurava melhorar. Então, tinha muita coisa que às vezes eu falava, meu Deus do céu, por que eu falei tal coisa no processo clínico do sujeito? Tá, tudo bem, vai ajudar a pessoa, mas será que eu não estava falando isso para mim mesmo? Vinha essas nós na cabeça. Então, eu comecei a pensar em mudar alguns hábitos. E aí, primeiro, eu aceitei que plano de estudos vai ser refeito 100, 200, 300 vezes. Então, comecei a lidar com isso e não entender isso como sendo um fracasso, mas como algo que faz parte do processo. Vai planejar, vai fazer um planner, vai fracassar, vai, mas é ruim com ele e muito pior sem ele. Muito, muito pior. Você se perde, você não tem um mapa. O seu planner é um mapa que você está desenhando lá em real time. Então, você vai se perder, é normal que isso aconteça. Mas é melhor ter ele do que não ter absolutamente nada. Tem um planner seu de estudos. Então, eu perdi também muito tempo. Eu procurei na internet, com amigos, com livros. Então, todos os livros de autoajuda da época, eu li. Né? Então, já tinha gente, campeão de memória aí, vendendo curso, fazendo tudo que vocês imaginarem. Né? Nunca passou num concurso, mas está lá, mostrando que a memória ajuda. Ajuda, mas não é só a memória, não. E aí, eu procurei zilhões de coisas. Eu tenho alunos meus hoje em dia que ficam assim, eu preciso de um planner, eu preciso disso, preciso daquilo. O planner vai servir para você organizar os seus estudos só. Ele não precisa ser bonito, não precisa ser cheiroso, não precisa ter aquele cheirinho de medicinha. Isso é perda de tempo, cuidado com isso. Ele precisa funcionar, então precisa ser algo que você leve para cima e para baixo. Pode ser no celular? Pode. Eu não indico, eu prefiro ele escrito. Comigo funciona mais. E o meu escrito vai dentro do bolso. Então, eu estou vendo lá, sabe aquela coisa de checar carteira, chave, celular, planner. 4 coisas, então você tem que procurar absolutamente sim. Absolutamente, toda hora você tem que reutilizar ele, refazer, escrever, fiz isso, não fiz aquilo. Usa a agenda do Google. Usa a agenda do Google, gente. Ajuda bastante. Se você não estiver se monitorando, não espere melhoras. Não espere, de verdade. É uma perda de fé em você mesmo. É um tiro no escuro, esperar um milagre, esperar que isso aconteça fora para dentro. Não acontece. Em todas as entrevistas do Psicologia Nova, dos alunos nossos aprovados, e acho que em qualquer concurso, você vê pessoas ali extremamente engajadas, sabe? Você não precisa ser sem noção, não, mas tem comprometimento. Estudar tem que ser prioridade. Se você quiser passar um concurso de psicologia, meu filho, coloque isso como prioridade da sua vida, ok? E aí nós vamos para o próximo tópico, correção de redações. Gente do céu, algumas questões importantes aqui. Lança um Pocket Planner do Psicologia Nova. Gente, o planner, a gente pode até lançar, a gente tem lançado isso de graça, vocês têm percebido. Mas, assim, o planner bom é o planner que vocês montam. Então, peguem como inspiração e montem, organizem aí. Cada um sabe como é que funciona melhor. Como desenvolver um planner eficaz?
Jussara, não existe planner eficaz, existe o planner que você utiliza e estuda, tá? E é assim, daqui a 2 semanas você vai jogá-lo fora, é normal. Perfeito? Materiais de interesse de questões. Bom, perdi algumas questões aqui, por favor, depois vocês façam de novo. Correção de redações, item 6. Alguém está anotando as dicas que eu estou dando? Item 6. Minha dica para o Alisson de 2007, que queria passar no concurso desesperadamente, correção de redações. Eu achava que eu sabia escrever, achava. Mas foi só quando me matriculei no meu primeiro curso de redação que eu comecei a seguir, de verdade, um calendário. Então, tinha lá o calendário, eu tinha que entregar as 3 redações em um mês só. E eu pensei, não, isso não precisa para mim, não. Eu tinha acesso a um monte de site, a um monte de curso tal, que eu comprava. Era loucura, 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 loucura. Eu não fiz uma redação. No dia que eu paguei por um curso caro pra caramba, que não era do ponto na época, caro pra caramba, não precisa ser caro. Não estou dizendo que curso bom é curso caro, viu? Por favor, estou falando aqui de coração aberto novamente. Mas no dia que eu me comprometi financeiramente com isso, eu comecei a escrever. E aí eu percebi que o Alisson de 2007, na época, era um Alisson que achava que sabia escrever, que a mágica iria acontecer, que a coisa ia acontecer. E eu não tinha feito uma redação. Eu olhava para as questões e pensava, olha só, vocês vão se identificar com isso. Eu olhava para a questão discursiva e aí pensava, eu resolveria dessa forma, dessa forma, dessa forma. Só que, gente, pensar é uma coisa, colocar no papel é outra totalmente diferente. É bem diferente. É muito mais trabalhoso. Eu não sabia mais escrever. Eu passei tanto tempo usando o computador, naqueles anos, que eu não sabia mais escrever. Então, era complicado para mim pegar a caneta e escrever 30 linhas. E eu tinha que produzir redações de 60, 4 redações, acho que uma de 30, 3 de 60, se não me falha a memória. E foi bem complicado. Então, eu fantasiava demais. Quando eu comprei esse curso, eu botei meu pezinho no chão. E eu recebi redações com nota, sei lá, acho que recebi uma nota 10, valendo 100. Nota muito ruim. E na minha cabeça, mas tá dando certo, eu entendi a matéria. Tem alguma coisa errada. E aí toda rabiscada, todo de vermelho lá, né? Do jeito que eu faço com alguns alunos hoje em dia. Hoje teve uma aluna que recebeu nota 10, de 100. Mas é normal. Então eu precisava de alguém com experiência para me dar um feedback sobre a minha redação. Isso me ajudou bastante. Não só a aprimorar a minha forma de redigir, como a parar de ter tanta noia na cabeça achando que eu saberia escrever. Se você lê uma questão, você sabe como responder, você não respondeu a questão. Você precisa colocar no papel. Se você lê uma questão objetiva, você sabe qual é o gabarito, você pode até chutar ali e, sei lá, talvez acertar ou não. Tem uma estatística aí por trás. Mas se você não entende o raciocínio por trás disso, você não aprendeu de forma eficaz. E a aprendizagem eficaz é o que você deve buscar na sua preparação. Cursos discursivos com correção é importante? Sim, ok? Você vê aí, por exemplo, uma coisa que me ajudou bastante lá quando eu entrei já nesse curso, acho que já foi em 2007 mesmo, quando eu comecei a ver a correção de outros casos. Então, era o professor da época, mostrava, por exemplo, lá, redações boas. Caramba, eu nunca vou conseguir ter uma capacidade de redação dessa forma. Pois é, naquela época não. Mas eu queria me aproximar, então comecei a copiar o estilo. Eu começava a perceber os erros dos outros e eu evitava que isso acontecesse comigo. Eu começava a perceber o meu padrão. E foi assim. Gente, chegou uma época que eu estava redigindo dia sim, dia não uma redação. No meu concurso era assim. Então, dia sim, dia não, eu estava redigindo alguma coisa. A mão doía pra caramba, gente. Pra caramba. Então, isso daqui doía pra caramba. Eu aprendi a ter uma postura na cadeira diferente. Por quê? Porque eu já sentava assim, que nem um ogro, ok? Espero que o Sindicato dos Ogros não me processe por essa fala. Mas eu já estava assim, escrevendo todo doído pra caramba. Estava dessa finura. Rude pergunta, Rude L. Marques pergunta, nos concursos TJ Defensoria é necessária redação? É sim. E aí tem um cara muito bom que eu conheci, um professor de português, não sei se vocês conhecem, que eu conheci em função de um recurso que ele fez para uma aluna nossa, passou na Defensoria do Paraná, Defensoria Pública do Paraná. E aí eu perguntei, quem fez seu recurso? Tá? Ela falou desse cara, que é o Juliano Viegas, que está aqui no nosso Instagram. Sigam o Juliano Viegas, LP, vale muito a pena, o cara faz recurso direto, ele respira isso, a vida dele é português, e ele já ganhou nota para muita gente, não só da área da psicologia, de outras áreas também. Valeu, professor! E, bom, falamos então dessa questão do curso de redação, é importante você ter um curso de redação, ter uma noção de quem conhece o espelho de redação. Eu sempre brigo com muita gente, quem já viu aula presencial comigo lá em Natal, na cidade do Natal. Aliás, um grande abraço para todos os potiguares.
capital do Brasil, um dia vai ser, vocês vão ver. Teve um curso que eu fui dar lá em 2008, 2018, 2017, eu acho, e aí foi do ITEP, aí tinha um monte de aluno brigando, professor de português brigando comigo e tal. Pô, como é que você fala isso, isso, isso? Falei, gente, eu conheço o espelho da redação, e vai ser dessa forma. Peguei uma banca lá, acho que tinha IBFC, já fui dar lá para a OCP, para um bocado de banca. Ó, espelho de redação é assim, 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 é desse jeito que funciona. Estou baseado em evidências. O aluno ele tem que aprender qual forma? A forma do professor. Qual professor? Todos. Porque na hora da prova é que você vê. Alisson estava falando certo. Ou vou usar a estratégia do Alisson. Fulano de tal está falando certo. Vou usar a estratégia, deixa do Alisson de lado. Quanto mais você aprender estilos diferentes de composição da redação, melhor. Não é com todo professor de português que eu brigo, não, viu? Tranquilo, fique bem certo isso aí. Mas assim, gente, é preciso ter experiência. Professor bom de redação tem que ter experiência com recurso. Não existe professor de redação que diga, olha, você vai por esse caminho e o cara nunca fez um recurso para a banca. Gente, isso não é evidência, não, isso é perda de tempo, cuidado. Então, correção de redações, mais duas coisas. Questões comentadas. Tenham como prioridade da vida de vocês. É importante ter um bom material de questões comentadas. Deixa eu ver o horário aqui, mais 10 minutinhos. Tenham prioridade na vida. Questões comentadas, isso é importante. Para mostrar a forma de raciocínio. Eu falei para vocês, contabilidade eu apanhei, não apanhei? Apanhei horrores. Teve um curso na época que eu fiz com o professor Marcondes Fortaleza. Um grande abraço para você, que ninguém sabe quem é aqui da área da psicologia. Um professor que dava aula de contabilidade lá no Eu Vou Passar. E ele fez um caderno muito interessante. Ele fez lá a folha deitada e aí em cada lado da folha uma questão de contabilidade. Quem gosta de contabilidade tem todo o meu respeito, porque é uma matéria muito chata, muito complicada. Mas eu sabia que se eu quisesse passar, eu precisaria aprender. Então não tinha essa história de ser chato, eu amava, de paixão. E aí eu fiz o curso dele, assisti todas as aulas e eu acompanhava o raciocínio dele. Só que eu acompanhava sem escrever. O que aconteceu? No final, eu não conseguia reconstruir o pensamento dele. Não conseguia. Isso foi muito sintomático para mim. Já era 2007, 2008 isso. Eu não estava entendendo contabilidade. Professor bom, era um professor que aprovava, mas eu estava estudando do jeito errado. Então, ao invés de eu anotar, não. A informação chegava na minha cabeça, e aí na minha cabeça, a cabeça é um pouco grande, vocês estão notando, não é filtro, a informação se perdia. E aí eu ia para outra questão, já entendi o raciocínio do professor. Aí eu ia para outra questão, entendi o raciocínio. Outra questão, eram 300 questões. Ao final, eu pensei, vou passar um final de semana só respondendo essas questões. Eu não respondi quase nenhuma, acho que respondi 16 ou 20 questões das 300 depois. Eu não conseguia responder. Por quê? Olha só, processo mnemônico básico. Você tem essa coisa de você introjetar a informação, mas você precisa armazenar. Então, a preocupação que vocês têm que ter também, e aí por isso que eu sugiro que vocês tenham um estudo bacana com questões comentadas, por favor, armazenem essa informação de modo, sei lá, me falta a palavra aqui, de modo nutritivo, de modo que você olhe para a informação e aí você já consiga ver, é dessa forma, é nesse tipo de pensamento. Na área do direito, por exemplo, que tem um pensamento diferente em relação à área da psicologia, eu tenho que construir a Lei 8.112 nesse ponto, dessa forma daqui. A remissão da pena que nós falamos agora há pouco, sei lá, alienação parental, tem que ser assim, 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 ok? Então, tem um material de questões comentadas. É interessante comprar materiais de questões comentadas ou ter acesso a questões comentadas. Tem muito vídeo nosso com questões comentadas no YouTube, de graça. Também tem curso, a professora Monique vai lançar um curso só de questões comentadas de psicologia jurídica das principais bancas do país com questões recentes. Grande abraço, professora. A gente espera que a gente consiga lançar isso até, sei lá, até sexta-feira. É interessante, mas vocês precisam ter o material de vocês. Então, assim, na minha época, o meu material era escrito. Então, eu pegava o meu material, escrevia lá de um jeito ou de outro, e aí eu juntava tudo. Precisa ser um caderno só e tal. Tem alguns professores que vão dizer isso. Eu acho que não, de verdade. Se você tem esse capricho esse tempo todo, vai e faça, é legal, fica bem organizado. Mas eu já disse isso em outras lives. Eu pegava todo o material, por exemplo, de contabilidade, botava uma fita em volta, e aí, e tal questão... Caramba, tal questão não sei fazer. Mas eu lembro de uma que é parecida. Eu abri o material, né, do próprio professor lá do Eu Vou Passar, que depois eu assisti tudo de novo, e aí sim, eu tive que assistir o mesmo curso 2 vezes, com 300 questões comentadas de contabilidade. E aí, da segunda vez, eu já estava mais esperto, eu acompanhava o raciocínio, eu parava o vídeo e eu fazia minhas anotações. Então, eu tive um caderno meu, com a minha linguagem, com a minha forma de pensar,
para resolver contabilidade. Anos depois, quando eu já estava estudando para o meu concurso mesmo que eu passei, eu lembrava, tal questão de contabilidade, pô, tem uma questão parecida. Como é que é mesmo que tem que fazer? Como é que eu tenho que pensar? Como é que eu tenho que interpretar? Eu voltava naquele meu caderno de questões comentadas e aí eu, de fato, entendi. Eu tenho que desenvolver o raciocínio dessa forma. E aí que está o segredo. O caderno de questões comentadas, que você pode ter de um professor, ou você pode fazer o seu próprio caderno, eu recomendo que você faça também, ok? É um caderno que vai te poupar muito tempo, certo? Porque ele vai te dar o caminho da construção do pensamento para você resolver alguma coisa. Então, para uma banca FCC, há uma forma de entendimento sobre a divisão dos testes psicológicos diferente da banca CESP. Então, você precisa ter algo específico, perfeito? Só da sua banca. Última dica, talvez a mais importante. Tem um monte de dica, na verdade, mas eu tentei separar essas aqui porque foram as que eu mais errei. Eu errei demais. Então, eu produzi meu caderno de questões e aí eu perdia. É normal, eu sou bom em perder coisas. Então, eu largava. Botava meu planner dentro da minha carteira. Eu perdi a carteira. Não tem problema, perdia mesmo. Eu botava um plano, tem que botar em algum lugar que você não perca, Alisson. No celular. Gente, eu perdi o celular. Fácil. Eu tive muito celular na época. E paguei um monte, porque às vezes eu ia para os cantos assim, o dono levava e eu ficava sem meu celular. Mas perdia. Então é legal que você tenha algo que você evite perder, não faça como eu, tá? Último ponto, higiene dos estudos. Higiene dos estudos. O que não te agrega valor, você deve cortar. Se o estudo é a sua prioridade e o Facebook lá quando você acorda de manhã não te agrega valor, corte. Você está perdendo tempo. Mas eu tenho que usar o método, sei lá. Eu sempre falo disso, mapas mentais. Eu amo mapa mental. Amo. Eu penso, eu organizo as coisas com mapa mental, para mim é muito mais fácil. Então, as coisas de dentro do Psicologia Nova eu organizo com mapa mental. A área de subtração que eu estou trabalhando agora de crianças, eu uso mapa mental. Eu uso, porque minha cabeça hoje em dia está assim. Mas na época eu não tinha tanta habilidade para isso. Então, eu começava a adaptar algumas coisas, tentava até que saia alguma coisinha aqui, outra ali, boa. E aí eu percebi, tem essa técnica daqui que eu aprendi, é um lixo, não serve para muita coisa. Isso aqui, tá. Eu comecei a limpar. Então, limpem técnicas inadequadas, hábitos ruins, pensamentos. Eu estou falando uma coisa que parece ser fácil na prática. Só que só vai se tornar fácil e só vai ficar sedimentado depois que você se jogar para fazer isso. Eu deveria ter limpado uma série de materiais de estudo. Gente, 90% do que eu comprei e que eu estudei não serviu para o meu concurso. Não serviu. De verdade, de verdade, de verdade, de verdade. Mas está todo mundo indo atrás, comprando. Perdi tempo. E se eu tivesse tido talvez uma higiene dos estudos, eu teria tido possibilidade, lá em 2007, de ter tido uma disciplina maior. Porque às vezes você pensa, eu não sou disciplinado porque eu sou uma pessoa ruim, porque eu sou incapaz, porque eu não sirvo para concurso público, porque eu sou burro, porque eu sou desatento. Você começa a pensar um monte de besteira de você. Só que você não está limpo, sabe? Você não está com a cara limpa, não está com a mente limpa. Você não está 100% naquele momento para estudar. Você não está presente para estudar. E sua cabeça está em outro lugar. Você está com um monte de coisa para fazer. Só que a minha vida mudou quando eu aprendi a fazer isso. E hoje em dia eu faço isso. Então, nas minhas agendas que eu utilizo, que eu compartilho em tudo quanto é lugar, né? Apito o tempo todo, tem lá, você vai fazer isso, isso, isso. Quando chega um momento lá, sei lá, de 2 até as 3 da tarde, que eu tenho que fazer uma série de tarefas lá do meu trabalho, do Ministério da Justiça, o mundo pode cair. Eu estou higienizando, eu estou limpando. Né? Não tem nada a ver com limpar a aura, os chakras, nada disso. Mas eu estou limpando a minha cabeça, os meus hábitos e principalmente as minhas atitudes, o que é diferente. Atitude é diferente de comportamento. Atitude é diferente de comportamento. Vocês já aprenderam isso comigo nas aulas de recrutamento e seleção. Eu estou limpando as minhas atitudes para que, de fato, eu consiga estar 100% ali, disponível para aquilo dali. Alisson, pegar meu caso. Não vou falar caso de vocês, não. Pegar meu caso real. Eu tinha muita dificuldade de estudar num lugar só. Já já eu abro para as questões. Já já para as questões de vocês. Eu tinha muita dificuldade de estudar num lugar só. Tinha extrema dificuldade, certo? Então, eu comecei a estudar em vários locais. Eu ia para a biblioteca. Então, eu tinha uma moto na época, até que o dono levou, mas depois eu comprei outra. E aí, um carro resolveu passar gentilmente por cima da moto, comigo nela. E aí, enfim, aí eu parei de andar de moto. Mas quando a moto funcionava, o que eu fazia? Eu pegava a moto e aí eu ia estudar no Parque das Dunas. Depois, 1 hora depois, eu ia estudar no shopping, no Midway Mall, que na época tinha aquela ideia de que ia desabar e tal, tá até hoje inteiro. E aí depois eu ia estudar na biblioteca. Depois eu ia estudar em casa. Então, eu saía
com metas na minha cabeça. Eu gamifiquei a coisa. Você não precisa fazer isso, não. Por que eu tive que fazer isso? Primeiro, por conta do meu déficit de atenção. Então, sustentar a minha atenção durante muito tempo num local só é muito difícil. É muito complicado. Já falei em outros vídeos que eu tenho TDAH. Então, para mim, é necessário ficar em pé às vezes e sair andando, ou sei lá, ir para um corredor para estudar. É necessário. Então, eu comecei a compartimentalizar isso. Eu vou gravar um vídeo só sobre estudos para quem tem TDAH no nosso curso Saga. E talvez pessoas que não têm TDAH acabem se identificando lá. Então, tinha essa história de concurseiro delivery. Eu ia para tudo quanto é canto para estudar. Dava certo? Tá aqui eu, bonito, lindo, maravilhoso para vocês. 10 anos depois falando sobre isso. Deu muito certo. E essa minha estratégia me evitou uma série de outros problemas. Por quê? Quando eu ficava em casa, eu ia comer, eu ia assistir TV. Não tinha tanta rede social na época. Acho que tinha um Mirk. Acho que tinha um MSN. Tinha MSN. Enfim. Mas, cara, eu tinha um monte de livro do IPEA que eu estava doido para ler. Vocês não têm noção. Tinha tudo para fazer. Tinha clínica. Então, eu poderia, sei lá, inventar uma consultoria para ver se eu conseguia atrair futuros negócios e tal. Tinha zilhões de coisas para fazer. Isso me atrapalhava. Então, o fato de eu subir numa moto, ir para um lugar para ficar lá de uma hora até tal hora, para conquistar aquele objetivo, marcar lá no meu planner que deu certo, isso me fez ter uma limpeza muito profunda dos meus hábitos. Vocês podem imaginar, doideira um negócio desse? Cara, foi a forma que eu encontrei. Você vai encontrar a sua forma também. Maravilha? Galera, nós falamos então de 8 dicas para que vocês possam ver se são viáveis ou não na aplicação do dia a dia, na vida de vocês para concurso público. Terminamos aqui a nossa live. Não, eu quero as perguntas de vocês. Vamos lá. Quem é que está no YouTube? Vamos ver as perguntas do YouTube. Vamos ver. Vamos ver o que vocês estão escrevendo. Acho que eu consegui. Pessoal do Instagram, na verdade, a gente vai cair agora no Instagram e aí vai voltar no YouTube. Voltei no YouTube. Quais são as perguntas de vocês, gente? Vamos ver. Pessoal do Instagram, agora eu peço para vocês irem para o YouTube, porque tem um minuto aqui que vai cair. Quero uma BIS para ir para PGDF ou DPDF ou FUB. Uma BIS, eu acho que vai ser conseguir mais do que isso. Compartilhar no IGTV. Compartilhando aqui, gente. Espera aí. Ok. Vamos ver o que mais vocês estão perguntando. O curso de Prefeituras é material nível A para todos os concursos de psi? Não, não é. Nenhum curso é nível A para todos os concursos de psicologia, não é. Mas, assim, ele vai servir para... Como foi construído o curso de Prefeituras? Ele foi constituído a partir de materiais que deram certo na aprovação de outros concursos. Isso é uma coisa boa. São vídeos de 2018 até 2020. Então, são vídeos que deram resultado. Nós validamos pelos resultados, ok? Eles vão servir para bancas menores e talvez até para bancas maiores, como já aconteceu. Então, nós temos entrevista no Psicologia Nova, a gente estudou para ele, por concursos maiores. Perfeito. Enquanto isso, eu vou já publicar aqui no IGTV para não errar. Como? Vão fazendo as perguntas aí. Ok. Foi. Está publicando. Seguinte. O curso de prefeituras ele é indicado para quem está estudando antes do edital. Vai abrir Secretaria de Saúde do Ceará. Não sei o que eu vou estudar. Entra no curso de prefeituras. Daqui a 2, 3 meses deve abrir mesmo. Não tem nem banca escolhida ainda. Não tem nenhum curso específico no Psicologia Nova? Entra nele. Vai abrir alguma coisa, sei lá, TJ São Paulo. TJ São Paulo não, que eu acho que o box da Monique está bem melhor para o TJ São Paulo do que ele. Box completo, diga-se de passagem. Mas assim, vamos botar uma coisa na cabeça. Ele vai servir bastante para estudo pré-edital, para qualquer grande concurso, pequeno ou médio concurso. Tranquilo? E ele vai ser mais do que suficiente para bancas pequenas. Você está pegando uma banca pequena, não é FCESP, não é FCC, não é a OCP e tal. Abriu o edital, você encaixa lá, vê o que dá certo, o que não. Alisson, tem como gravar esse material daqui? Geralmente não, mas em algumas raras ocasiões nós conseguimos. Fala com a gente que a gente vê se é possível ou não, tá? Mas assim, ele é muito bom, ele é ouro, é classe A de verdade. Próxima questão. Curso Quarentena 3, Liciane pergunta. Então, o problema do curso de quarentena é que ele dá muito trabalho para ser feito, gente. De verdade. Então, a gente para a empresa. E a gente precisa pagar os nossos funcionários, a nossa estrutura toda, essa beleza toda daqui, né? E assim, ele é bom para o aluno, bacana, mas a gente tem que voltar ao ritmo daqui. Os concursos vão começar a voltar paulatinamente. Foi uma excelente experiência, de coração, insano. Então, 6 da manhã eu estava acordado gravando, e os professores também, todos eles participaram. Os professores começaram conosco no início de 2020, estão até agora conosco, o que para mim é uma vitória pessoal enorme. Eu só tenho a agradecer a todos os professores, mas não vai ter não. Post com resumão,
Das 8 dicas, por favor, eu vou fazer um texto, então, tá? E vou compartilhar na nossa lista de e-mail. Nós temos uma lista de e-mail do Psicologia Nova. Você não está cadastrado ainda? Lá no Facebook, entra lá. Tem um grupo Concursos de Psicologia. A primeira postagem é um cadastro que você faz para botar o seu número nos grupos do WhatsApp, grupos gerais, e na nossa lista de e-mail. Tranquilo? Fica aí a dica. Tem grupo Telegram também, viu? Tem tudo. Então, todo dia tem informação nova. Fico confuso para fazer o planner, professor. Dá uma dica, dá uma direção aí. Mariane, bem rapidamente, tem o nosso curso lá, Saga, que ensina a fazer planners de estudos. Só que eu vou te ensinar com 3 twitters aqui, de uma maneira bem objetiva. Verticaliza, é uma planilha. O planner é uma planilha. Verticaliza nas colunas. Coloca as ações que você quer que sejam feitas. Então, estudar PDF, exemplo, estudar videoaula, revisão, resolver questões. Nas colunas você coloca as suas ações. Perfeito? Minha recomendação, bota uma coluna também para você, ao lado da revisão, a data que você fez a revisão, por exemplo, para você se orientar. Diante dessa verticalização, com essas colunas de ações, você pode tirar um pouco de prática essa tabela e montar a sua agenda. Se você estiver estudando pelo método de ciclos, que é o que eu recomendo, não é obrigatório, por favor, pega aquele material, sei lá, de português, tem essa aula do Juliano Viegas aqui, eu vou colocar aqui. Aliás, o pessoal acha que o TJ Rio de Janeiro vai ter novidade aí no curso do Juliano. Tem aula nova para vocês. Pega esse material e aí vai colocando lá. Você vai dosando. A verticalização serve para você ter um panorama da coisa, um mapa. E aí a sua agenda mesmo, segunda-feira eu faço isso, terça-feira, serve para você dosar, ok? Fale um pouco sobre a verticalização do edital. Acabei de falar. Deixa eu ver mais. Professor Orlando, foi a sua redação que eu corrigi hoje, mestre? Qual que será o tema de redação da Assembleia Legislativa do Ceará? Então, nós vamos fazer uma revisão para a Assembleia Legislativa do Ceará. Na véspera, online. Eu não vou mais dar pronto, inventar de fazer revisão presencial. Não esse ano, eu não, prometo, mas eu vou fazer isso para vocês, ok? Deixa eu ver o que mais. Mas eu tenho algumas sugestões de tema. Me caiu uma ficha, gente, que eu pensei, meu Deus do céu, que besteira, por que eu não pensei nisso? E talvez a Banca CESP siga dessa forma. Esses cursos foram maravilhosos. Valeu, Carolina. Professor, estou no curso TJ Rio de Janeiro, já fiz ano passado Nitro, você me recomenda o Nitro de novo? Com ele tenho acesso a possíveis temas do meu concurso? Pedro, sim. Esse curso que a gente tem o Nitro agora, ele é 2020. Então, ele é diferente do curso passado. As estratégias são iguais, a mesma coisa. Já que você já foi aluno de Psicologia Nova, já é, aliás, aluno de Psicologia Nova, fala com o Batman para ter um desconto nesse curso Nitro, tranquilo? O legal são as correções, que eu faço, que o professor Juliano também faz. Então, vale a pena. Tem espelho novo de correção. Por esse motivo, só vale a pena. Não posso falar mais nada, porque senão quem não está no curso vai pegar a sacada e vai usar no DPDF. Foi bem legal a live de questões do ECA. Maravilha, Priscila. Que bom. Vocês não imaginam o trabalho que dá. Não estou reclamando, não. Esse é meu job mesmo. Eu gosto de fazer isso. Mas, assim, a produção que tem é muito grande. Então, não é só chegar lindo e maravilhoso lá, com banho tomado, para gravar as questões, não. Mas eu gostei também. Coloque nos grupos a revisão, deixa eu ver o que mais. Falou de materiais inadequados ou de muitos materiais para estudar. Gostaria de saber se as matérias fornecidas pelo Psicologia Nova são suficientes para os concursos prefeituras municipais. Divino, eu vou dar uma nota aqui. Concursos municipais, o curso de prefeituras, ele atende bem, sendo bem sincero, 90% dos concursos prefeitura. 90, o que é muita coisa. Então, tem um material novo, tem um conteúdo novo, estão pedindo, eu crio, boto lá dentro do curso. É um gigantesco repositório. Só que eu estou falando para vocês que é um repositório, não estou mentindo. É um grande repositório, então tem muita coisa nova lá. Então, uma aluna está me cobrando, por exemplo, a atualização da PENAB. E eu vou gravar essa atualização e colocar lá dentro do grupo, dentro do curso. Tranquilo? Ele vai servir para 90% dos cursos prefeitura. Ele é bom o suficiente para você resolver as questões de 90%? Não. Desses 90%, eu diria, com chance de errar, claro, mas ainda sendo honesto, 60% a 70% das provas de concurso prefeitura de bancas pequenas, vocês resolvem pelo curso prefeituras. Fácil. Qual que é o problema do curso prefeituras? Apesar de ser um preço bom, uma carga horária muito grande, tem muita coisa. Gente, tem muita coisa. Então, às vezes, você está estudando num nível que é assim, muito, muito, muito alto, e a banca é assim. Minha recomendação tá no curso, maravilha. Abriu o seu concurso municipal, dá uma olhada na banca. Dosa, porque você não precisa ver tudo que tem de organizacional lá. Tem muita coisa de organizacional.
E é num nível mais pesado, mais pesado. E às vezes sua banca está pedindo ali uma coisa básica do livro lá de gestão de pessoas do Xavenato. Aí você acaba perdendo muito tempo estudando para algo muito pesado e não estuda para a sua banca. Então, assim, o curso ele complementa a sua resolução de provas. Não é o curso que vai fazer você passar. Nenhum curso nosso faz com que vocês passem. Que fique bem claro. Vocês precisam ter um estudo ativo, vocês precisam resolver questões, vocês precisam estar antenados. E, nesse sentido, o curso ele vai fazer o seguinte, ele vai te dar um jump, aquilo que eu falei lá no início, para que você consiga ter essa travessia mais rápida. Espero que eu tenha conseguido responder, Divino. Psicologia Nova faz correção de redação? Sim, nós fazemos no curso Nitro. Foi sim, curso da PF baseado no último edital, sim. Não, curso da PF, eu acho que ele está baseado no último edital, eu posso ver, me pergunta isso no WhatsApp depois. Estou feliz com o resultado do curso Nitro, foi muito bom. Maravilha, Orlando. Mandou bem. Deixa eu ver o que mais. Professor, será que teremos vagas no concurso do Pará, o EPA, SEDUC? SEDUC eu ouvi falar que sim, acho que foi a SEDUC do Pará. Joia? Maravilha. Gente, é isso. Eu vou encerrar aqui a nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Estou com uma live aqui atrás com o professor Pestana. Amanhã à tarde amanhã à noite vou fazer uma live com o professor Lucas Lemos, de português também. Na quarta-feira nós vamos ter uma live com a professora Monique Mistura para falarmos da história dela. E depois da live dela, num grupo separado do Zoom, nós vamos ter a resolução de questões, uma orientação, na verdade, de estudos para a residência com a professora Gabriele Beccali. Na quinta-feira, nós vamos ter uma live com a professora Suzy e o professor Felipe Gomes para que eles falem da vida de concurso e da vida privada para peritos criminais. Então, quem quer trabalhar aí em tribunais, por exemplo, fazendo concurso ou entrando pela área privada, essas duas pessoas são as assumidades no Brasil na quinta-feira. Na sexta-feira tem plantão de dúvidas com o professor Hugo Mesquita sobre TPP. Então, eu tenho que terminar falando isso. Nós não abandonamos vocês, nós estamos aqui. Desde o início da pandemia, nós estamos aqui. Lançando curso, gravando curso novo, resolvendo prova, fazendo atendimento de aluno, fazendo live, inovando. Criamos Quarentena 2, por exemplo, que foi 100% novo, vocês viram. Enfim, nós estamos aqui esse tempo todo. Quer dizer que nós somos pessoas boas, legais, com coração bom? Talvez, não sei, não entro nesse mérito. Mas nós fazemos isso principalmente porque nós acreditamos que se vocês não se mantiverem estudando, o que a gente plantou junto lá em fevereiro, março, abril, maio, junho, não vai florescer. E aí é um momento de verdade, de semear, para a gente ter um resultado agora no final de 2020 e também em 2021. Tranquilo? Um grande abraço, mantenham-se conectados no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, no YouTube e no Instagram. A gente se vê na próxima live. Tchau!